Cartazes, rostos pintados, gritos de desabafo. Há 2 semanas, o Brasil vive um momento histórico. Centros urbanos são tomados por manifestantes buscando direitos, fim da corrupção e serviço público de qualidade. Mas como tudo isso começou? No dia 13 de junho, São Paulo foi tomada por manifestantes depois do aumento da tarifa de ônibus e ficou marcada pela repressão da polícia militar, o que não foi sinônimo de intimidação. Logo depois, as principais capitais estavam tomadas por revoltosos: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre. A insatisfação tomou uma proporção nacional graças às redes sociais. Pessoas começaram a se organizar em cada cidade, tornando o movimento mais forte. As reclamações se generalizaram, passam não apenas pela má qualidade do transporte, mas na deficiência dos serviços públicos no país. Corrupção, fim da PEC 37, repúdio às influências evangélicas no poder e fim da homofobia também desenham os cartazes. Uma raiva, às vezes, mal direcionada. Então, por exemplo, questões que envolvem preço de passagem são atribuição da prefeitura. Questões que envolvem violência policial são questões de atribuição do governo do Estado, né? Questões que envolvem legislação federal, aí tem uma parte disso que é da Câmara e do Senado, outra parte que é da presidência. Mas a gente não deve esperar que essa massa enfurecida, clamando por justiça, tenha clareza sobre isso. A gente deve preocupar mais em entender como é que essas coisas manifestam um sentimento legítimo de que não está bom e que poderia ser melhor, e a maneira pela qual os governos podem, sim, fazer uma série de melhorias em campos que até pouco tempo se achava muito difícil de mudar. E os resultados já estão aparecendo. A presidente Dilma propôs um plebiscito para a reforma política no Brasil. Além disso, a proposta de emenda constitucional que limita os poderes de investigação do Ministério Público, a PEC 37, não foi aprovada no Congresso. E tem mais. Agora, 75% dos royalties do petróleo vão para a educação. Eu acho que está sendo bom, os políticos principalmente já estão ficando assim, um pouco assustados com as ondas que estão acontecendo no Brasil. Acho que isso tende a pelo menos mostrar para um monte de gente que o brasileiro não está contente com muita coisa que vem acontecendo aí. Em Ouro Preto e Mariana também apareceram mudanças. Nas 2 cidades, a tarifa reduziu de R$ 2,30 para R$ 2,10. O que se via era uma força de estudantes nas ruas, mas havia também uma participação da comunidade. O professor de Direito Internacional da UFOP explica que todo esse processo vem da influência de movimentos internacionais, como a Primavera Árabe e a insatisfação dos europeus com políticas de austeridade, que tentam combater a crise econômica reduzindo gastos sociais. As causas que são reivindicadas aqui no Brasil são diferentes das causas que envolvem a Primavera Árabe, ou a crise europeia, ou o movimento de ocupação nos Estados Unidos. Mas elas têm uma coisa em comum, que é a percepção de que, muitas vezes, os governos têm uma atuação muito influenciada por grupos economicamente poderosos que acabam comprando apoio político através de contribuição de campanha, através de apoio na mídia, através de uma série de outras medidas, e fazendo com que o cidadão, que é o eleitor, né, que é a razão da qual o governo existe, fique sendo preterido em uma série de situações. Uma discussão polêmica levantada durante toda essa movimentação é o caráter apartidário das manifestações. Em alguns casos, as pessoas com bandeiras de partidos foram hostilizadas durante o movimento. A gente precisa também pensar que numa democracia tem que ser válido levantar qualquer bandeira, não é um movimento apolítico ou apartidário. Por outro lado, eu acho que quem se pretende verdadeiramente democrático também não pode querer excluir os partidos, até porque tem muitos partidos que estão fazendo essas mesmas reivindicações há muitos anos. Então, a gente tem que ser democrático no sentido de permitir que todo mundo participe, inclusive aqueles com os quais a gente não concorda. Não gosta de partido, não se filia a um partido, não vota no partido. Mas excluir o partido de uma manifestação política me parece uma postura antidemocrática, que é exatamente o contrário dessa manifestação. Por mais que seja uma discussão complexa, o sentimento de democracia está nas ruas.
O povo brasileiro realmente acordou. O que está sendo solicitado do governo são coisas que realmente a população precisa. Saúde, segurança, principalmente segurança pública e educação. No país, quando tem democracia, as pessoas podem reclamar, têm o direito de fazer greve, sem paralisação e cobrar das autoridades da população. Se a gente conseguir construir lideranças que possam se candidatar e representar esse povo nos cargos oficiais, então essa vai ser uma vitória. Se a gente não conseguir entrar dentro do jogo democrático e trabalhar com representantes que nos representem de verdade, né, então a tentativa de bater por fora, ela pode ser contraproducente e perigosa, inclusive para nós. Além do vem para a rua, né, tem que ter também o vem para a urna. Né? Vamos votar então em quem a gente acha que vai poder fazer essa representação melhor.